Samuel, boa tarde, boa noite. Temos que tirar o mute de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Maurício, Thiago, Leão. Boa noite, Samuel. Boa noite, Thiago. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham hoje. Obrigado pela presença. Hoje a gente tem aqui a segunda live da Semana FAF de Yoga. Então temos aqui Maurício Salem, que é professor de Yoga, Mindfulness, criador do portal Yoga Educação. Temos o Thiago Leão, que é professor de Yoga e Meditação, e é o responsável pelo Instituto Hermógenes. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Gratidão, Thiago. Por diversos canais hoje. Gratidão, Samuel. Gratidão, Thiago. A gente fica super feliz, né? Esse projeto da semana é um projeto que tem todo o apoio do Atmazen, do canal Mais Yoga, e hoje sendo passado por diversos canais também, pelo canal do Instituto Hermógenes, pelo canal da FAF, pelo canal do Portal Yoga Educação. E a gente fica muito honrado de estar aqui, né, com essa live, nesse espaço, né, que a gente, enfim, tanto preza por ele, né, essa voz nas mídias, né, e os canais assim que mais apoiam assim essas iniciativas do yoga. Quero agradecer ao Thiago, amigo de velha data, né, parceiro aí de muitos projetos, o Arnoldo que está nos bastidores, o Samuel que está aqui presente, a equipe do Portal Yoga Educação, a equipe do Instituto Hermógenes, a equipe da Faculdade Fernão Dias que está apoiando todo esse trabalho, a equipe da Exisp no Estúdio Yoga São Paulo, a equipe do Gurukula, do Dani Galdeano também. E enfim, a gente está começando agora no mês de setembro o nosso curso de extensão universitária da Faculdade Fernão Dias, Yoga, Educação e Saúde Integral, Essência e Consciência, que vai trabalhar a abordagem de um yoga com evidência científica. Então, esse curso ele é todo voltado em uma visão contemporânea do yoga para aplicar ela no alinhamento com as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde, e também para a questão de dificuldades de aprendizado, né? O yoga como uma ferramenta para saúde preventiva escolar e dificuldades de aprendizado. Então, esse curso tem 200 horas, é um curso feito com muito carinho, coordenado a 6 mãos, na verdade, né? Ana Lu Matsubara, Dani Galdeano e eu. E a gente tem a honra de estar aqui com o Thiago, neto do professor Hermógenes. Thiago, que hoje, junto com o Rafa, leva o Instituto Hermógenes, né, e a equipe toda de profissionais que atuam há décadas com o Instituto, para perpetuar esse legado. E se hoje a gente está aqui com um curso voltado às PICs, é graças ao professor Hermógenes e graças ao trabalho do Instituto, né? Para todos vocês que devem estar acompanhando a gente, o Instituto Hermógenes, ele, por décadas, foi à frente com o professor e tem toda uma trajetória, né, desde do seu tratamento com a tuberculose, onde ele usou o yoga como uma ferramenta complementar. Essa ferramenta ajudou ele a ter muita saúde. E a trajetória do professor, né? Hoje as PICs são uma realidade, o yoga e a meditação dentro das PICs também são uma outra realidade, e a gente vem com todo o corpo docente desse curso, né? São mais de 20 profissionais, todos eles mestres e doutores especialistas nas suas áreas, que vão estar apresentando essa visão, né? Bem técnica, bem científica. E se hoje a gente está aqui, é graças ao professor Hermógenes, graças à geração toda, na verdade, do professor Hermógenes. Eu tenho o professor Hermógenes, professora Leia Mello, tem o Caio Miranda também, e a gente tem uma geração de profissionais que ajudaram a gente, mas um dos maiores escritores do país sempre foi o professor Hermógenes. É um cara que eu tenho um carinho gigantesco, e seus netos também são pessoas maravilhosas. E se vocês quiserem saber mais do curso da Fernão Dias, é só dar uma acessada lá no nosso site, www.faf.edu.br/yoga. Tá bom? O Samuel depois passa ele aqui embaixo também. E é isso. Thiago, boa noite.
Boa noite, Maurício. Poxa, obrigado pelo convite. Estava até brincando antes, o Maurício sempre me convida para os melhores projetos, né? Então, quando vem um convite dele, já aceito, nem sei direito o que é, mas eu aceito, porque a gente está sempre em coisas bem legais juntos, né? Isso é verdade. Como eu estava falando nos bastidores, agora a gente não pode mais fazer convite para tomar açaí, né, por causa da pandemia. Então é live, né? Mas, poxa, obrigado. É uma honra participar da live, uma honra participar desse curso, né? Coordenado aí por você, pelo Dene e a a Carol, né? Ana Matsukawa. Ana, desculpa, a Ana. E com um grupo de professores, né, maravilhosos, assim. Então, só de estar no meio desse time aí já é uma grande honra poder participar. Ainda mais com o Rafael, meu irmão também vai dar aula comigo, vai ser uma coisa bem legal. E com certeza o professor estaria muito feliz, né, Maurício, com esse projeto, porque essa é uma das grandes vertentes do professor, né? Ele incentivou muito isso, ver o yoga como yoga terapia, né? O quanto o yoga realmente pode ajudar na parte médica como um todo, né? Hoje em dia a gente vê estudos aí do yoga, meditação, as mais diversas áreas da saúde, né? Da educação também, mas da saúde, né? Estudos científicos, como é que se diz? Anuários, né? Hoje, essa semana mesmo eu recebi não sei se você até viu, Maurício, agora de julho, sobre o yoga como prevenção de doença cardíaca, né? Um estudo novo que saiu. Então, assim, é impressionante a quantidade de comprovação científica, né, que o yoga e a meditação está tendo nessa área aí, ainda mais agora participando dos PICs, né? Então, estou muito feliz aí de participar da FAF, Fernão Dias, né? Curso de extensão, e obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre yoga terapia, sobre o professor, essa é a ideia, né? Exato. Eu tenho, assim, 3 títulos que eu gosto muito, assim, quer dizer, sempre que eu penso no professor, eu penso como uma pessoa, e eu penso muito em 3 títulos que marcaram muito, né, a fala dele sobre a yoga terapia, né, o autoperfeição, né, com Hatha Yoga, que é um clássico, mas numa vertente assim da prática. O yoga para nervosos, que tem eu me lembro muito de você e do professor Hermógenes falando a quantidade de cartas que vocês recebiam por conta do yoga para nervosos, como ajudou muita gente, né? E o Saúde Plena e Yoga Terapia, né? Que é um outro livro, assim, eu acho que tem uma tríade muito bacana que fala sobre isso, que tem muito da trajetória do próprio professor, né? O professor, ele vem de uma trajetória em que ele vai acumulando bagagem de conhecimento, e isso é uma coisa muito rica, porque acaba que, assim, ele pavimentou um caminho para a gente hoje poder olhar para o yoga e falar assim, dá para pesquisar, sabe? É sério, dá para pesquisar, a gente consegue beneficiar muita gente. Fala um pouquinho para a gente, Thiago, assim, dessa coletânea de obras do professor, porque a gente hoje ainda vai falar dos seus projetos de saúde também, né? Então, mas vamos começar por essas obras. O que você poderia dizer para a gente delas? Então, até começando um pouquinho antes, Maurício, é legal até, eu estava hoje pensando, né, sobre essa live e estava refletindo isso, né, o professor, ele mesmo, quando ele conhece o yoga, ele já conhece mais ou menos como um yoga terapia, né, porque muita gente sabe da história, eu vou falar rapidamente, mas o professor com 35 anos, ele teve tuberculose, naquela época era uma doença muito séria, né, muita gente morria com tuberculose. Ele era novo, tinha 35 anos, e ele fez o tratamento médico que era indicado na época, né? Fez todo o tratamento tradicional, mas ele encontrou 2 livros que falavam sobre yoga. Justamente um livro mostrava algumas posturas, mas não falava muita coisa, e o outro livro falava dos benefícios para a saúde que o yoga podia trazer, mas não tinha as posturas. Então ele juntou os 2 livros
e começou a praticar em casa, né? Ele foi autodidata nesse ponto. E o interessante, Maurício, é que assim, quando o médico falou para ele, professor, o senhor está curado da tuberculose. Mas ele mesmo falava, como que eu estou curado? Porque o médico dizia que ele não podia fazer exercício, que ele não podia nem brincar com as filhas, que ele tinha que se aposentar, ele não tinha energia para subir escada. Então ele falava, como que isso é uma cura, né? Então ele foi tentar, através do yoga, melhorar essa condição de saúde dele. Então acho que daí essa veia do professor de buscar tanto um yoga acessível a todos e que realmente faça a diferença na saúde das pessoas. Então, eu diria que o professor, desde o início, e aí começando das obras, né, desde o Autoperfeição, o viés dele foi muito o que o yoga pode trazer de melhor para a saúde das pessoas, né? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, mas sempre focado como transformar a vida dessas pessoas através do yoga, né? E aí começou com a Autoperfeição, que foi um sucesso na época, né? Virou um best-seller, todo mundo comentava sobre o livro. É até interessante a história, Maurício, porque o professor, quando ele escreveu o Autoperfeição, olha lá, essa é uma edição bem legal que tem as fotos, né, do professor fazendo as posturas, né? Já tem outras edições, tem várias. Você tem uma noção, Maurício, eu não sei qual edição é essa, mas, se eu não me engano, está na 65. Uma edição, para você ver quantas edições o Autoperfeição já tem, né? Essa é a 13. É a 13, você vê, a gente está na 65. Então, e as pessoas começaram a cobrar ele, professor, se eu escrever o livro, agora o senhor tem que montar uma academia. Foi quando ele fundou a Academia Hermógenes, né, em 62. Então, quer dizer, esse contato do professor com yoga, a princípio, foi em 56, 57, 58, que ele começou a escrever o Autoperfeição, né? Já com esse viés de terapia. E logo depois ele escreve o Yoga para Nervosos. Esse virou realmente um best-seller, né, na área da saúde. Inclusive, muitos médicos, isso é muito legal, a gente tem até receitas, né? Que o médico fala, olha, aí, Yoga para Nervosos. Pratique yoga. Tá? A segunda, o Yoga para Nervosos também já está nas 50, eu acho, 50 e poucas. Né, 50 e poucas. E os médicos, Maurício, olha que legal, o médico falava assim, pratique yoga, leia yoga para nervosos. Isso, a gente recebia receita do médico falando isso, professor, né, recebia, meados da década de 60, início da década de 70, entendeu? Então, realmente, a história do professor, e como você falou, o yoga para nervosos, como ele fala muito sobre estresse, ansiedade, né? Não se falava nem na época síndrome do pânico, não existia esse termo, e o professor ali já diz os sintomas, né? Salvou muita gente. Eu vi muita gente falar para o professor, esse livro salvou a minha vida, né? Eu estava deprimido, eu estava... Algumas pessoas até pensando em suicídio, né? E lendo o livro transformaram a sua vida. Então, a obra do professor sempre teve essa vertente muito forte do yoga como terapia mesmo, né? E a vantagem também é que o seu avô ele escrevia muito bem, né? Como a gente já havia conversado, né? Eu tenho um tio muito próximo de mim, que foi aluno do seu avô, e ele lembra que as apostilas e livros que ele escrevia no colégio militar, ele sempre escreveu muito bem. Então ele soube, quando ele pegou e trabalhou com yoga, escrevendo sobre yoga, ele conseguiu levar a poesia da escrita dele dentro do livro, que foi assim a coisa mais acessível, né? Porque antigamente não tinha internet, não tinha esses meios de comunicação. Então o livro chegava a muita gente, né? E como era assim a referência, né? Que os médicos viam uma boa escrita, é sério, é uma pessoa que está fazendo pesquisa, sabe? E isso foi muito positivo. E a própria academia, né, Maurício? O professor falava isso, a academia tem 60 anos hoje, né? Quer dizer, vai fazer 60 anos agora. Então, era um laboratório, né? Onde ele aplicava o yoga, ele via as pessoas chegando com diversos problemas de saúde,
e aí a gente fala de saúde física ou saúde mental, né? E com a prática ali do Hatha Yoga e com a leitura dos livros, como essas pessoas mudavam, né? Então, o professor até escreve isso no Saúde Plena Yoga Terapia, que para ele chegava a ser um mistério como o yoga resolvia quase tudo, né? Eu sei que a gente é muito cuidadoso em falar isso, né? Ainda mais no campo da ciência e tal, mas realmente a gente sabe que quando a pessoa começa a praticar e leva a sério e muda seu estilo de vida, essa é uma das grandes bandeiras da yoga terapia do professor, né? Ele acreditava muito que a mudança no estilo de vida faria com que a pessoa encontrasse um estado de saúde e que as doenças iriam embora. Então, a questão preventiva é muito mais importante, ou seja, se a gente pode procurar esse estado de saúde antes de adoecer, esse é o melhor caminho que o professor acreditava e que a gente acredita lá no Instituto para a yoga terapia, né? Essa mudança de estilo de vida. E aí a gente sabe o que acontece, né? Apesar da gente ser cauteloso em falar nisso, todos nós conhecemos casos impressionantes, né, de pessoas que tinham problemas seríssimos e que, através da prática do Hatha Yoga constante, né, levado a sério, diariamente, mudaram suas vidas, né? Isso acontece, né? E também o estilo de trabalho que o professor adotou no Instituto. Né? Para quem está assistindo a live, né, o Thiago, ele é um dos professores também da Fernão Dias, e ele está vindo com um módulo em cima de alguns modelos de prática do professor Hermógenes. Eu também, que é dentro do núcleo de fundamentação história, né, metodologias, né, que é dentro da faculdade, e eu também venho com outro, da professora Leia Mello, que são conterrâneos, né, são contemporâneos da mesma época. E essa fala que você tem é muito engraçada, sabe por quê, Tiago? A professora Leia também tem a mesma fala. Porque lá atrás, na década de 60, 70 e 80, as pessoas elas tinham um estilo de vida muito tóxico, né? Excesso de cigarro, excesso de bebida, time is money, e as pessoas elas começavam a perder o contato da essência. E uma das questões que a gente tem a preocupação, né, por isso que o nome do curso é Essência Consciência, é que a filosofia do yoga, quando bem interiorizada, né? Ou seja, você entende exatamente esses yamas e niyamas, você entende esses preceitos, né, filosóficos, deixa sua mente mais serena, né? E isso era muito legal, né? Porque o professor ele tem outros livros que eu gosto muito também, que são exatamente essa poesia para enxergar o que está além. A professora Léa também vai falar da mesma coisa. E o mais engraçado, e o mais incrível, é que eles passaram por décadas de total, às vezes, descrédito com relação ao yoga, e a própria classe médica olhando e falando assim, isso funciona, né? E tentando entender por que funciona, né? E a ciência foi evoluindo, e hoje a gente começa a ter o trabalho de yoga com evidência científica, né? Tipo assim, funciona, a gente hoje entende a função das posturas, né? E essa é a beleza do trabalho do professor, né? Exatamente por essa capacidade que ele tinha de escrever e de falar, né, em público. Sem dúvida, Maurício, você falou uma coisa muito importante, né? Até eu anotei aqui para abordar isso mais para frente, a visão da yoga terapia do professor, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas é essa coisa holística que ele chamava, né? Ou seja, ver o ser humano por várias frentes. E uma das frentes muito importante na yoga terapia é o que ele chamava de eticoterapia, ou seja, yamas e niyamas, né? Quer dizer, código de conduta, código de ética, falar a verdade, isso tudo que a gente sabe. Então, o quanto isso pode afetar positivamente a nossa saúde. Então, ele vai falar dessas frentes, eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, mas é o que você falou, a ética do yoga é a base para essa vida plena, que o professor chamava de saúde plena, que não é só a falta de doença, mas é uma saúde positiva, né? É a alegria, é a risoterapia, que no outro dia a gente teve junto no seminário do riso, né? Yoga do riso.
Então, isso tudo faz parte de um estilo de vida do yoga que conduz a gente a uma vida de saúde plena, ou seja, uma vida plena, né? Repleta realmente de felicidade e alegria. Agora, eu queria contar para vocês, Maurício conhece essa história, mas contar para vocês também uma coisa que aconteceu, né, no início da carreira do professor, que eu acredito que tenha sido talvez um dos primeiros trabalhos de yoga em hospitais, né, no Brasil. Eu não tenho exatamente essa informação, mas acredito que foi um dos primeiros, né? Até um amigo colocou assim, eu não fico olhando o chat, senão eu me perco, mas eu vi que um colocou: eu cheguei no yoga porque o médico me indicou o professor Hermógenes. Eu vi aí que alguém comentou isso. Mas interessante que chegou na academia, Maurício, lá na Uruguaiana, isso década de 60, final de 60, início de 70, um médico que na época era muito famoso, era um médico que tratava do pulmão, né? E ele começou a ser aluno, aprender a fazer pranayama, aprender a respirar. E ele falou para o professor: você vê, professor, eu trato de pulmão há muitos anos, tenho uma carreira, sou famoso, mas eu não sabia respirar. Eu mesmo não sabia respirar. Aí o yoga ensinou ele a respirar. Aí ele falou: professor, então agora você vai lá para a Santa Casa, que era o hospital referência, né, no Brasil inteiro, o Santa Casa aqui do Rio. Hoje em dia, infelizmente, está muito abandonado, mas era um hospital de ponta do Brasil, era a Santa Casa aqui do Rio, né? E aí o médico falou: o senhor vai trabalhar comigo no hospital e o senhor vai ensinar respiração e pranayama para os meus pacientes que têm problema no tórax. Então, o professor diz que para ele foi uma felicidade, o primeiro dia no hospital, que ele teve que botar jaleco, né? Porque ele falava que a mãe dele queria que ele fosse médico. E ele foi ser militar, depois professor de yoga, e ele começou a trabalhar na Santa Casa, lá registrado e tudo, isso década de 70, ensinando yoga, pranayama, meditação para os pacientes. Então, você vê como, né, a gente está falando de década de 70, hoje, 50 anos depois, né, a gente vê o tamanho que isso tomou, né? Como você falou, as pesquisas científicas vêm comprovar o que os mestres do yoga já sabem há milênios, né? O que dá resultado, a gente sabe que dá. Mas é muito legal hoje a gente ver a ciência dando esse aval, porque a gente sabe que muita gente só vai acreditar quando a ciência colocar ali, né, que é comprovado cientificamente. E é legal isso, não tem nada, é muito legal poder ter isso. E, Tiago, o que acontece? Eu venho de uma família de médicos, né? Então, meu avô eram 5 irmãos médicos. Meu avô chefiava a residência no Miguel Couto e também trabalhava no Marcílio Dias. E uma das coisas que eu encontrei do meu avô eram diversos livros sobre yoga, sobre meditação, e de um projeto que ele tentou implantar no hospital. Exatamente por conta essa efervescência que foi. Só que, ao mesmo tempo, ele ficava preocupado. Falei, esse negócio funciona, mas funciona por quê? Né? E a mente racional dele fala: não, mas peraí, eu tenho que achar uma razão porque isso funciona. E era muito engraçado, porque você falava assim: gente, como é que meu avô foi estudar isso? Entendeu? E como esse projeto do professor, ele influenciou uma geração de médicos, né? Hoje, quando a gente fala, né, nas ligas de saúde e espiritualidade das faculdades de medicina, principalmente as federais aqui do Rio de Janeiro, né? Eu pude participar de algumas palestras ano passado, né? O uso da meditação como um elemento para aliviar esse burnout, a fadiga que o agente de saúde vive, principalmente agora também nesse momento de pandemia. Então, seu avô, ele foi um precursor de muitas coisas. Isso é verdade, assim, né? Ele, quer dizer, foi um dos, aqui no Brasil, pelo menos, né, do próprio yoga, da yoga terapia, do yoga do riso. Isso é interessante, né, Maurício, que a gente vai escutando algumas coisas que vão e voltam na moda, né? Por exemplo, hoje em dia se fala muito do jejum e tal. Aí você vai escutar e você vai no livro do professor lá, Autoperfeição, estava lá, o professor falava sobre jejum. Aí fala de hidroterapia, aí está lá o professor
de alimentação, né? Alimentação mais natural, evitar, que ele brincava, né? Os males brancos, né? Açúcar branco, farinha branca, né? Isso ele já vinha falando lá década de 60, década de 50. Então é muito legal ver que realmente isso tomou conta. Como você falou, aquela época, as pessoas não tinham tanta preocupação assim como os hábitos, né, de vida poderiam causar doenças. Hoje as pessoas estão muito mais ligadas a isso, né? A questão da alimentação, a questão do próprio estresse. Muita gente, né, procurando yoga e meditação para poder aprender a administrar esse estresse, que é um mal, né? Talvez um dos piores aí da nossa época, ansiedade, estresse, depressão, né? São as doenças que estão atacando aí a gente no momento. E a gente sabe o quanto o yoga, a meditação, yoga terapia realmente pode ser um caminho maravilhoso para controlar isso e evitar adoecer, né? Tiago, eu estou vendo que o pessoal estão colocando as perguntas aqui no chat. Pessoal, coloquem as perguntas. A gente está anotando, a gente vai no finalzinho começar a se dedicar às perguntas, tá? Mas eu queria convidar o Tiago agora para ele falar um pouquinho. O seu avô, ele teve o trabalho, né? E esse trabalho foi super importante, né? Ele foi o precursor desse aspecto dentro de hospitais aqui. E como está o seu trabalho também, que eu sei que você tem um projeto, né, dentro da oncologia. Como é que está esse projeto? Conta para a gente como é que ele começou e o que você tem visto. Então, Maurício, muito legal esse projeto. Na verdade, assim, o projeto ele encerrou há pouco tempo, uma questão aí de mudança de diretoria e tal, mas a gente ficou 4 anos lá, né, com os pacientes oncológicos de uma rede de hospitais grandes aqui do Rio, né, e, assim, muito legal o trabalho, né, porque pacientes oncológicos, muitos deles, durante o tratamento ali, né, que eles estão recebendo quimioterapia, né, tem a radioterapia e a quimioterapia, mas na quimioterapia a gente fazia pequenas abordagens ali para ensinar o paciente a respirar, para ensinar ele a relaxar, ensinar ele a meditar, né? E a gente acompanhou durante 4 anos vários pacientes oncológicos, né? Trazendo também um pouco da filosofia, trazendo da questão da saúde mental, né? Das visualizações positivas do yoga. E o resultado é fantástico, né? É impressionante assim como a gente via que fazia bem para os pacientes, porque a gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento muito agressivo, né? Os remédios são muito fortes, muito fortes. E muitas pessoas sofrem pelo tratamento, né? E aí, quer dizer, enjoam, ficam com fadiga, ficam cansados. E o yoga pode ajudar muito, muito nisso, né? E aí é legal ver que isso se espalha pelo Brasil todo, né? Eu sei que no Einstein tem uma equipe grande, né? A própria Elisa, que está aí com a gente, mas tem o professor Marcos Rojo, lá de São Paulo, vários hospitais. E isso não é só no Brasil, né, Maurício? Isso é legal, eu pesquisei um pouco sobre isso. Se você for ver no mundo inteiro, hoje em dia, hospitais de ponta, existe já um trabalho de meditação, de Hatha Yoga, para qualquer tipo de paciente. A gente está falando aqui de oncologia porque foi onde eu trabalhei, mas pacientes cardíacos ou qualquer outro paciente. E o legal desse trabalho também, Maurício, que eu pude fazer, é que a gente fazia o tratamento, quer dizer, o yoga, para os pacientes que estavam em tratamento, para os familiares, porque a gente sabe que os familiares, né, ficam muito abalados, né, com o câncer, para os médicos e para os enfermeiros. Porque, como você falou, às vezes a gente não percebe, mas os profissionais da área da saúde sofrem um estresse, uma pressão, né, diariamente. Ainda mais nessa área do câncer, que a gente sabe que ainda muita gente vem a óbito, né? Graças a Deus, os tratamentos evoluíram muito. Isso é uma coisa até que eu queria deixar registrado, né? Às vezes a pessoa ou alguém da família contrai um câncer e o câncer ainda tem um medo muito grande e, às vezes, até um preconceito
achando que a palavra câncer significa morte, né? E hoje não é assim. Graças a Deus, vários cânceres são tratados, muitas pessoas são curadas, né? E, quer dizer, o médico e o enfermeiro que está lidando com aquilo ali no dia a dia, o estresse é muito grande também, né? O lado emocional fica muito... Então, a gente tinha médico praticando, a gente tinha enfermeiro praticando, pessoal da administração da clínica, do hospital, pacientes e familiares, né? Então, foi um trabalho muito gratificante, assim. Hoje eu vejo muita gente trabalhando, até a Luciana estava aí, você conhece a Lu Lobo, ela estava aí. A Lu Lobo está aqui, cara. Parceira... Ela é uma parceira querida aí, tem o Instituto Zen Câncer, né, que é um trabalho muito legal que ela faz. A gente troca várias figurinhas, ela está nessa área aí também, levando yoga, meditação. E é isso, assim, meditação, então, né, Maurício, é impressionante a quantidade de estudos. Eu não sei se o pessoal que está aqui, eu estou vendo que tem alguns alunos, alguns professores, tiveram curiosidade de dar uma pesquisada, né? Meditação e saúde, ou yoga e saúde. Nossa, a quantidade de artigos científicos que tem hoje em dia é uma coisa impressionante, realmente impressionante, né? Isso, na verdade, ajudou muito, né? A gente tem, assim, 2 pontos de virada, né? A pesquisa do John Kabat-Zinn, em 79, né? Quando ele dá início ao protocolo de Mindfulness. Isso dá um start muito grande. A gente tem também várias outras pesquisas, né? A Sara Lazar, Satvir, eles vão referenciando. E a gente aqui no Brasil, uma série de pesquisadores, né? A maioria desses pesquisadores também, eles estão estão com a gente na Faculdade Fernão Dias, né? No nosso curso. Então a gente tem a professora Liamara Rossi, que está com uma pesquisa sobre a questão do eixo de estresse, o próprio Deni também, que tem a pesquisa dentro da mesma área, Camila Borcapic também, que tem a pesquisa voltada à questão do sono. A Camila está com uma pesquisa muito bacana nessa questão. O Dr. Roberto Cardoso, com o protocolo de meditação, definição operacional para meditação, professora Elisa Cosasa, do Einstein, professor Rui, também do Einstein. Então, a gente está com uma equipe debatendo sobre esse assunto, né? São 20 professores, gente, se eu ficar falando aqui, aí não para. E o que acontece? É artigo atrás de artigo. Por quê? Para a gente ter uma ideia de como se pesquisa isso. E o Brasil hoje tem uma situação em que o Brasil tem 2 situações ímpares no mundo, né? A primeira é o nosso Ministério da Saúde ter aberto essa possibilidade das PICs, e isso vai possibilitar muita pesquisa na área, para a gente sair dos achismos, para entender os procedimentos que funcionam. A gente já sabe que regula o eixo de estresse, melhora a alostase, realiza esse ponto de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, e aí isso vai propiciar a qualidade do sono. A qualidade do sono melhora o sistema imunológico, melhora o sistema de memória. Então, é uma série de questões, né, como o Dr. Roberto tinha falado numa outra live, que você só está deixando o corpo saber se curar, né? Mas isso parte de um princípio que é uma forma como você encara a vida, por isso a filosofia do yoga é muito importante, a prática dos exercícios, mas de uma forma regular, né? E um programa, né? E tudo é um programa, assim, é a série que eu vou estar fazendo. Então, hoje, a gente tem essa possibilidade que é maravilhosa, e uma outra possibilidade também, que é dentro da área da educação, uma vez que o Brasil, as escolas particulares foram os nossos grandes laboratórios de trabalho, né? Dentro do portal Yoga Educação, nasceu de 30 anos dentro de escola. E isso é um trabalho, ou seja, como é importante a gente estar podendo levar essa ferramenta de autoconhecimento para as pessoas, e hoje como é importante a ciência poder pesquisar, né? Funciona, mas por que funciona? Né? A gente ocidental tem que ter o porquê, né? Que se o porquê não está claro, ninguém compra o peixe, não é verdade? Então, isso é uma coisa muito importante. E esse legado eu acho muito... eu sou muito grato, na verdade, pelo mundo ter colocado você, a Rafa, a professora Hermógenes, a professora Lélia, eu poder
cara, ver essa transição de gerações, né? E como a gente, o que era lá atrás, o que é hoje, entendeu? É uma maravilha. Não, assim, e o Brasil, gente, está na ponta desses estudos aí, né? A professora Elisa Cosassi, então, a gente sabe, né? Participa de pesquisas aí, né? Com grupos do mundo todo nessa área, né? Todos os outros professores são fantásticos, né? Eu conheço o Rui também, o Roberto. Eu estou querendo assistir esse curso aí para aprender cada vez mais. Você é aluno também. Mas como eu estava falando um pouco antes, né, Maurício, o professor, ele acreditava muito nessa questão da yoga terapia, ver todas as áreas de atuação na vida da pessoa, né? Uma coisa interessante que eu não sabia, fui aprender quando fiz esse trabalho oncológico, que até 80% de casos de câncer estão ligados a estilo de vida. Olha como isso é forte, né? Quer dizer, estilo de vida é alimentação, é estresse, é falta de sono, é excesso de álcool, de cigarro, né, de drogas. Então, quer dizer, 80% dos casos de câncer estão ligados à questão de estilo de vida. Então, o yoga fala sobre o quê? Estilo de vida, né? Então, ou seja, se a gente muda o nosso estilo de vida, a gente está se afastando do câncer. Isso é um fato, né? E aí o professor vinha com essas frentes, né, que ele chamava, por exemplo, a somatoterapia, que era da soma, do corpo, né? Então, os asanas, as posturas, estava ligado a essa parte do corpo, né, que é importante, lógico, que é para a gente estar atento. A psicoterapia, a parte mental, né? A psicoterapia não precisa nem falar, né? Tem tantos ramos aí de psicoterapia, mas a psicoterapia do yoga, né? A psicologia do yoga, como o yoga vê essas questões também. Então, era uma outra área de atuação, né? A pranoterapia, que era a parte energética do corpo, né? O quanto o prana é importante para a gente, né? E aí tinha a esteticoterapia, que é interessante falar um pouquinho, que a esteticoterapia não é assim a questão da beleza física, né? Mas o quanto, por exemplo, a beleza da natureza, né? As florestas, as praias, né? O pôr do sol, o quanto a gente precisa estar integrado com a beleza natural para a gente poder se sentir bem, né? Quando a gente vai para dentro da mata, faz uma caminhada, quando vai para a praia, dá um mergulho, isso é saúde que a gente está trazendo, né? E a eticoterapia, que foi onde a gente estava falando um pouquinho, né? A questão da ética. O yoga, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar dos yamas e niyamas, mas a gente não vai entrar nesse assunto, mas primeiro lá, Satya, né? Falar a verdade. O quanto hoje, infelizmente, isso está um pouco fora de moda, né? E o quanto é importante para a gente ter paz mental, paz de espírito, a gente sempre falar a verdade. Então, o yoga começa ali. A primeira coisa é falar a verdade, não violência, né? Falar a verdade. Então, isso são fatores que às vezes a gente pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com a saúde? Tem tudo a ver com a saúde, né? Porque se a gente não tem essa base, a gente não tem paz mental, a gente não tem equilíbrio emocional e a saúde vai para o estresse. Então, o professor acreditava nesse... E outra coisa interessante que ele falava, Maurício, é que ele encarava a yoga terapia e a yoga como um treinamento e não um tratamento. Isso é legal a gente falar, porque o treinamento depende da pessoa fazer, né? Não é uma coisa que eu passo e o outro fica como um paciente, né? A palavra paciente vem de ficar passivo. Aí seria um tratamento, ou seja, o médico me dá um remédio, eu tomo o remédio, eu estou passivo, né? Um treinamento, não. Depende das minhas escolhas, depende do meu treinamento diário, da aula de yoga, da meditação, né? Do pranayama, do relaxamento. Então, o professor falava muito sobre isso, a questão da gente colocar para as pessoas que elas são responsáveis pela sua saúde. Você tem que ser responsável pela sua saúde, não delegar isso para alguém, né?
Então, são visões que o professor tinha que eu acho fantástico, né? Simplificar, deixar cada vez a nossa vida mais natural, né? Sem depender de fatores externos, né? Mas veja bem, a gente sempre deixa aqui o nosso total reconhecimento, né, aos médicos, o avanço da medicina. Ficou doente, a questão é com o médico, mas tratar da saúde, a gente pode tratar para evitar a doença, né? Acho que esse é o melhor caminho, né? E o que você fala tem muito a ver com um Yama também tapas, né? Que é exatamente a questão disciplina, de se disciplinar para você fazer a prática, porque só chegar na academia e praticar não resolve, você tem que se imbuir de fazer isso, né? A gente tem 2 núcleos dentro do nosso CDS, né? O núcleo de saúde, que é o saúde física e saúde mental. E o mais interessante é que assim, você tem que se predispor a fazer a prática física e se predispor à prática da meditação e da relaxação, para você poder entrar nesse equilíbrio desses 2 pontos, né? E isso é uma das belezas, porque ou você decide praticar ou não tem milagre, né? A grande transformação, ela vem através da prática, né? E a ideia toda, né, nossa hoje é exatamente assim, quando a gente capacita, né, os profissionais da área da saúde a estarem atuando com yoga e meditação, qual é o protocolo mais adequado para um determinado paciente, para uma determinada psicopatologia, uma determinada fisiopatologia, de forma que motive esse aluno a praticar, né? A gente é muito abençoado aqui eu e o Thiago, para quem está acompanhando a live, nós somos aqui do Rio de Janeiro, tá? Não repara o sotaque. Mas aqui a maioria dos profissionais que a gente teve trabalhando com yoga aqui no Rio de Janeiro, todos extremamente competentes, eles partiam do seguinte princípio: adequado o modelo de aula, pratica. Se você não praticar, você não vai ter resultado, né? Ter o livro não é a mesma coisa que ler, entender, né? E hoje a gente podendo capacitar ainda mais os profissionais e você praticar com um profissional capacitado, é melhor ainda, né? Como complementação de tratamento, é bom. E aí, aos poucos, a pessoa vai tendo autonomia e vai tendo essa prática saudável. E esse aspecto, Thiago, ele é fundamental. Eu acho muito bacana. Thiago, tem algumas pessoas colocando algumas perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Vamos, com certeza. Então, tem um aqui que é assim, ó. Herdei do meu pai o livro Yoga para Nervosos, estou para comprar em 2020 o Autoperfeição, ou seja, um livro atemporal. Eu cheguei no trabalho do professor Hermógenes que o meu médico me receitou, né? Tinha uma época que o pessoal até já falava assim, ó, você sai daqui e compra esse livro, o Yoga para Nervosos. Era quase que na receita, né? Não, botava na receita, isso é verdade. O pessoal escrevia livro Yoga para Nervosos. Até hoje a gente recebe de alguns médicos anotado ali, ó, procura esse livro do professor e tal. Meu avô tinha vários livros de yoga, e um deles era o Yoga para Nervosos, né? Eu aqui do Japão li o Autoperfeição e mudou a minha vida, né? E aí aqui, qual o melhor horário para praticar o yoga? Né? Então, o melhor horário é o que você pode, né? Se a gente for para as escrituras, a gente sempre vai ver que de manhã cedo, para meditação, para o Hatha Yoga, é o mais aconselhável, né? Ou entardecer, que são horas auspiciosas, né? Que as escrituras falam. Mas hoje em dia, gente, o negócio é praticar. A hora que você puder, o tempo que você puder. Eu falo muito isso com meus alunos, Maurício. Eu falo assim, olha, eu sou um professor muito bonzinho. Pega o que você gosta e repete, faz, porque eu tenho certeza que a pessoa que começa a praticar pelo que gosta e vê os resultados, ela vai se apaixonar pela prática e ela vai introduzir as outras coisas também, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que todo mundo tem uma vida corrida, né? Trabalho, filho, agora online, então, tá uma confusão, né? Faz a hora que você puder, mas faz. Isso é uma coisa que eu queria até aproveitar e deixar registrado, né? Maurício conheceu o professor
um dos grandes exemplos assim que o professor passou para mim era o compromisso dele com a prática. O professor, todo mundo tem ele como uma grande referência, né, um grande nome e tal, e ele até seus 90 e poucos anos, diariamente, ele fazia a sessãozinha dele lá de Hatha Yoga, os pranayamas, a meditação. Então, isso é um grande exemplo, porque assim, é só pela prática, como o Maurício falou. Não adianta, né, comprar o livro, deixar na estante, ou comprar o curso online e deixar no computador. Se não praticar, não tem milagre. Agora, se praticar, hoje a gente pode falar até assim, né, Maurício? Se praticar, eu garanto até cientificamente que vai dar certo. É só você praticar, porque está comprovado, né? Depois de tantos anos aí a gente acompanhando, isso eu não tenho dúvida. Se você praticar, você tem os resultados, né? Eu sei, assim, vou fazer um paralelo agora com o meu trabalho dentro da escola, e tudo é baseado na questão da autonomia, né? E eu falo muito com os meus adolescentes. Galera, prática para concentrar, prática para relaxar. Tem sempre, eu vou te dar a ferramenta, e você usa como der, mas você conhece a ferramenta. A maioria dos adolescentes fala, cara, eu tenho usado ela para dormir, tem sido bom, sabe? E de você dar a ferramenta, é isso. Então o horário é o horário que você tem. Só lembra que, assim, se você vai querer uma boa qualidade de sono, você tem práticas mais adequadas para o período noturno e práticas para você despertar pelo período diurno. Então é uma questão de você saber equacionar essa fórmula, e fazendo isso te dá um estado de atenção relaxada, que é exatamente esse estado de homeostase, atenção relaxada, eu estou olhando, estou atento, e o meu corpo não está naquela adrenalina que a mente ansiosa cria, né? Quando o Tiago fala, quando você cultiva um hábito interno de falar a verdade, né, é porque a mente que mente, ela está sempre com medo. E aí, ela, pelo fato de estar com medo, o pico de cortisol vai lá para cima e pronto, ela está na luta e na fuga. Ela não está ali no estado de presença. E isso é uma coisa que, aos poucos, a ciência foi entendendo, né, essa regulação, né, e essas importâncias todas, né? E tem mais pergunta aí, Tiago. Bem, esse daqui, qual o primeiro livro do professor para iniciantes dentro do yoga? O que você sugere, Tiago? Então, o livro mais clássico dele, assim, que vai pegar do zero, assim, e vai explicar, é o Autoperfeição, né? O Autoperfeição começa a explicar o que é o yoga e tal, aí entra no asana, e é um livro que ajuda muita gente, né? Porque com o livro você consegue entender o início do yoga e começar a praticar. Os dois livros principais do professor sobre yoga, assim, sobre técnica, sem dúvida, é o Autoperfeição e o Yoga para Nervosos. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco dos projetos online, né? E o nosso curso online é justamente o Autoperfeição, porque a ideia é pegar essa pessoa do zero, estudar tudo que o professor deixou ali e acompanhar esse estudo, né? Então, é um curso que tem uma interação ali, né, com o professor, comigo, no caso, para poder responder, para poder estar junto, praticar junto, e tem tido muito sucesso, assim, esses projetos do Instituto, né? O Instituto agora está com uma pegada muito forte no online, né? Assim, a gente já vinha num trabalho, né, Maurício, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha esse curso Autoperfeição, estou vendo até que vários alunos do curso do Autoperfeição, que é um curso muito completo, né? A gente dá muita técnica do professor, imagens do professor também, aulas de meditação, e como eu falei, hoje em dia a gente considera um curso de acompanhamento, porque a gente tem aulas semanais, ao vivo, para tirar dúvida e tal. E estamos tendo depoimentos lindos, assim, no mundo todo. Isso é legal, né? Como que os ensinamentos do professor estão se espalhando no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? E aí, quando chegou a pandemia, meio que a gente já estava nesse universo online, né?
E aí a gente criou uns outras modalidades ali de cursos, né? Academia online, onde a pessoa pode praticar com a gente. E está sendo bem legal. O mais bonito disso, Maurício, que eu sempre falo com meus amigos, aí, os sócios e os alunos também, é ver o resultado dessas pessoas, né? Que colocam em prática através de um curso online. Às vezes a pessoa está lá do outro lado do planeta, mas com o computador faz a sua aula ao vivo, tira dúvida, faz o estudo, e como está ajudando essas pessoas. Isso que eu fico muito feliz, né? E eu ainda posso agregar ainda um comentário em cima dessa sua fala, porque assim, cursos online, você abre a internet, tem um monte, mas eu acho que uma das essências da geração do professor Hermógenes, da professora Leia, e de toda essa geração que veio, foi eles terem feito uma prática acessível. Não é uma prática complexa, que você vai fazer posturas extremamente complexas, mas é uma prática acessível, em que assim, a maioria dos asanas você vai conseguir fazer, a sequência você vai conseguir memorizar, e isso vai te dar uma bagagem para o seu dia a dia, para a tua prática pessoal, sabe? E é essa simplicidade com profundidade que faz esse trabalho ser um trabalho de referência aqui nossa no Brasil, né? E que, graças a Deus, ele aconteceu, como também... A gente está aqui falando duas referências, mas a gente tem um monte de referência dessa época. A gente tem Yoga Narayana, Maria Helena de Freitas Bastos, o professor Marcos Rojo, que você comentou agora também. Shimada, né? Shimada, a gente tem a professora Leia, a professora... A Celeste, lá em São Paulo. Celeste. Um dos módulos nossos da Fernão Dias é exatamente um módulo de pesquisa História do Yoga no Brasil, exatamente fazendo essa linha do tempo, né, para a gente poder entender por que hoje a gente tem o yoga dentro das PICs. E a gente só tem por conta dessa geração que veio lá de trás fazendo um trabalho de base, né? E a gente tem, sem sombra de dúvidas, o professor Hermógenes, seu avô, um dos expoentes desse trabalho, né? E eu acho que é essa beleza, né? Tem mais uma pergunta aqui super bacana, que é: o que houve com a medicina de lá para cá? Medicina ampliou-se, né? A gente tem um microscópio eletrônico que a gente não tinha na década de 60, 70, a gente não tinha ideia de muitas coisas que hoje a gente tem por conta da pesquisa, por conta dos avanços tecnológicos. E o yoga é uma tecnologia milenar, né? Porque ela é simples e ela é funcional. E você entender isso é uma beleza e uma bênção ao mesmo tempo, né? Porque faz a diferença, né? Você sabe onde é o seu botão de on e off. E isso faz toda a diferença. E hoje em dia, né, Maurício, eu costumo dizer até que é fundamental, né? Porque é o estilo de vida que a gente tem hoje, né? A correria, a competitividade, né? É o excesso de trabalho, o excesso de preocupações, o medo também, a própria violência, agora coronavírus também. Tem tanta coisa para a gente lidar que é necessário que a gente tenha alguma prática de yoga, de meditação, de relaxamento, para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio, porque senão a gente vai adoecer. E aí eu sempre falo essa frase do professor, que eu acho que é forte, mas ele falava bastante, não é nem dele, né? É uma frase conhecida, mas que ele repetia muito, que ele falava assim: se você não encontrar tempo para cuidar da saúde, você um dia vai precisar de tempo para cuidar da doença, né? Então, muita gente fala: mas eu não tenho tempo para fazer yoga, eu não tenho tempo para meditar. Você tem que colocar como prioridade na sua vida. Porque se você não cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, você vai adoecer. Infelizmente, essa é a realidade. A gente vive numa sociedade que o professor falava da normose, né? Quer dizer, que é uma sociedade, é um mundo extremamente hostil, assim, competitivo, estressante, excesso de trabalho. Cada vez as pessoas trabalham mais, né? Mais tempo no trabalho. E não tem tempo para cuidar da saúde. As pessoas, excesso de trabalho,
o excesso de trabalho por uma busca, às vezes, até infrutífera. Essa busca infrutífera leva a pessoa a não saber gerenciar o seu tempo, e aí nisso ela acaba não dando atenção para o mais importante, sua família, seus filhos, seus pais, suas mães, seus avós, exatamente porque essa mente conturbada, essa mente agitada, né, no budismo se fala muito a mente agitada como macacos correndo pela selva, ela não permite que você veja o que é importante de ver. E quando a gente fala de um yoga, né, voltado à terapia, é exatamente esse momento em que a pessoa para e fala: bem, vou me cuidar, vou dar atenção ao que eu preciso dar atenção, porque se eu não fizer isso lá na frente, você vai acabar se quebrando, é um carro batendo numa parede em alta velocidade, correndo sem necessidade. E a gente fala de uma geração a criança que não recebeu esse acolhimento dos pais e que vai repetir um modelo para frente, porque foi exatamente o modelo que teve. Então, quando a gente fala hoje, a fala do professor Hermógenes de levar o yoga para a educação, sempre foi uma fala muito forte, exatamente por conta disso, de você dar essa ferramenta para que a gente possa ir mexendo sutilmente em algumas questões da nossa própria sociedade, e a nossa sociedade poder ir amadurecendo e evoluindo, né? Ou seja, o que é importante? Como eu uso o meu tempo? Sabe? E eu acho que a poesia do professor, eu acho que ela é muito direta nesse aspecto, né? Cuide-se agora, né? Para você ter uma vida melhor. Não, sem dúvida. Essa questão da escola me lembrou até uma história que a Monja Coen, né, há pouco tempo eu tive com ela ano passado, no Retiro, e ela conta uma história que ela tem dado muita palestra, né, em escolas, cursos pré-vestibulares e tal, e que numa palestra dessa ela falou assim: olha, eu queria que levantasse a mão quem está passando dificuldade para dormir. Era um curso pré-vestibular, né? Maurício deve saber bem a resposta. E aí ela falou, Tiago, eu fiquei assustada, porque assim, 90% da plateia levantou a mão, que não estava conseguindo dormir bem. Isso com 17 anos, 16, 17, 18 anos. Então a ansiedade que esses jovens já começam na escola a passar, por causa de desempenho, de competição e tal, está gerando doença para essas crianças, para esses jovens, né? Então, realmente, o yoga na escola, desde novinho, né? Quem dera a gente, né, Maurício, que é uma geração que já passou há algum tempo pela escola, lá atrás, pequenininho, tivesse a professora: olha, respira, né? Vamos fechar o olhinho, vamos lidar com essa emoção, vamos aprender a respirar. Então, esse trabalho de yoga nas escolas é fundamental, porque só assim que vai se mudar a sociedade, né? O Dalai Lama fala uma coisa assim, né? Que se toda criança de 8 anos meditasse, a gente, em uma geração, mudava a consciência do planeta. Se com 8 anos todo mundo aprendesse a meditar, né? Lógico, dentro da sua característica, da sua possibilidade, né? Com a didática correta para a criança, mas em uma geração a gente muda o planeta, a gente muda a consciência do planeta. Então, pode falar. E esse ponto que você falou é muito importante, porque todo o trabalho de base que a gente dá da educação infantil fundamental 1 vai conectar a criança com sua capacidade de concentração sensória, regulação respiratória ventilatória, capacidade de usar o seu tônus, relaxar o seu tônus, mas essa base que é dada é a base que faz a diferença lá na frente, no Fundamental 2 e no ensino médio, que é exatamente como eu vou preparar esse pré-adolescente, esse adolescente, né? E lembrando, a adolescência vai até os 25 anos. Então isso significa que o aluno adulto, né, que está na faculdade, ele continua biologicamente sendo um adolescente. E isso, quando a gente faz a adequação certa, isso é uma coisa interessante que eu vejo nos meus alunos, eles falam assim: eu precisava dessa aula para eu botar minha cabeça no lugar, para eu poder fazer a escolha do que eu quero para a minha vida.
né, de uma forma clara e coerente. Né? O princípio básico da meditação, que não é você fazer a cabeça de alguém, mas é dar uma ferramenta de observação clara da realidade. Né? O processo da meditação é um processo de libertação pelo fato de que você compreende a realidade como ela é, né? Com uma clareza, com uma objetividade. E isso muda porque todo mundo entende que o mais importante é como eu vou administrar esse meu tempo. E como eu vou usar esse meu tempo e não ser refém dele, querendo fazer muitas coisas, né? Aquele discurso de um monte de gente que eu conheci que era assim, o dia precisava ter mais de 24 horas, sabe? E eu falei, você vai querer insistir nisso? Você vai ficar doente? Em algum momento você vai ter um problema de saúde grave por conta dessa insistência, né, nessa frequência que você está tendo, que ela não é natural, né? E isso tem a ver com a sua capacidade de tomada de decisão. Então, quando a gente dá aula para os adolescentes, quando a gente ensina protocolos para os adolescentes de autorregulação, que eles passam a dormir melhor, a ferramenta que a gente está dando é uma ferramenta que liberta eles e dá clareza nas escolhas. Né? E são as escolhas que pautam a vida deles depois, todas. Trabalho, como eu vou constituir a minha família, como eu vou criar a minha família, né? E é uma semente que, bem plantada, resultado lá na frente é transformador. Sem dúvida, sem dúvida. Até alguém botou aqui, ó, yoga deveria ser disciplina obrigatória em todas as escolas. Esse é o Maurício sabe que o professor também foi um dos pioneiros a querer colocar isso nas escolas, né? Livros didáticos com yoga e tal. Na época não conseguiu, mas com certeza esse é o caminho, né? Eu acho que na verdade esse é o único caminho para realmente a gente transformar a consciência, né, coletiva da humanidade. É as crianças que vão vindo sendo modificadas e com uma consciência, né, mais espiritual, mais amorosa, mais compassiva, né? Eu acho que é assim que a gente vai se transformar, assim, não tem outro caminho. Isso é verdade. O seu avô, ele apoiou muito o projeto do Portal Yoga Educação, né? Naquelas últimas conversas que a gente teve com ele, assim, né? Você, Vitor, tinham chamado, realmente ele contou muito de como foi difícil, né? É engraçado que o pessoal conhece ele muito pela yoga terapia, mas ele contando todo o esforço que ele fez, né? Ele estava dentro de uma escola. Ele tentou implantar isso. E como era complexo, meu tio conta, né, que ele era um professor queridíssimo dentro do colégio. Ele era queridíssimo dentro do colégio e na garagem ele dava as aulas dele também, né? Recebia os alunos para falar sobre filosofia. E que, assim, décadas depois, hoje a gente tem essa realidade do yoga dentro da escola, e muito por conta do que a geração dele plantou, sabe? E eu acho que essa é a beleza, esse é todo o legado que eu acho que a nossa geração tem que passar para frente, né? Porque nós recebemos esse tesouro e a gente só está passando à frente agora, né? É verdade. É um privilégio, né, poder levar aí um privilégio. Da professora Léa, do professor, dessa turma toda, né? Isso é verdade. Tiago, a gente já passou do nosso horário aqui da live, né? 1:04, né? Eu quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer muito ao Samuel, ao Arnoldo, ao Felipe, que trabalha junto aí contigo, Thaís, o pessoal do Portal Yoga Educação, pessoal da Fernão Dias, pessoal do Gurukula. A gente tem centenas de anjos que cuidam da gente para a gente poder estar fazendo isso, né? A Mari. Não, Mariana tá sempre aqui, eu não faço nada sem ela, né? Então, a minha esposa é um anjo na minha vida e quem sou eu para falar alguma coisa, né? E isso é uma bênção. E agradecer. E para todo mundo que está assistindo, lembrando, a gente está começando o curso da Faculdade Fernão Dias, agora em setembro. As informações estão todas passando aqui. Está tudo lá no site.
dá tempo para se inscrever, o curso será online, né? O curso seria presencial, porém com a pandemia transformamos todo ele em online. Ele vai acontecer num formato muito bacana. Serão domingos pela manhã, e a gente vai ter um domingo por mês que vai ter na parte da tarde. E ele vai ter 200 horas, então todo domingo tem prática. Então você vai poder fazer uma prática de 1 hora, depois teoria com os nossos professores e pronto. Né? E você tem essa prática ainda gravada por 1 semana, caso você não consiga assistir no domingo, para você estar podendo assistir ao longo da semana. Então, eu acho que a gente montou um modelo de trabalho muito bacana para que todos possam fazer. Então, a ideia toda são professores de referência dentro das suas áreas, né, tentando contribuir da melhor forma. A gente tem vários professores que vão estar ao longo de todos os encontros do curso, então os professores estão sempre contribuindo. Né? A edição do ano passado foi uma delícia, a edição do ano passado, né? Apesar da gente ter sido pego pelo meio da pandemia, né? Então a gente estava no presencial e virou online de repente, mas a troca foi muito rica. Né? E a ideia toda é essa, trocar, pegar todo mundo que está... eu venho da área da saúde, eu quero entender um pouco mais do yoga, eu quero poder aplicar procedimentos e protocolos para o meu paciente ou para os meus alunos, ou eu sou um professor e eu estou na escola, eu quero aprender como ajudar os meus alunos com dificuldade de aprendizagem, melhorar um pouquinho a atenção, questões mais básicas de saúde preventiva. Então, esse curso é para você. Então, ele é um curso de 200 horas com prática todo domingo, com muita teoria e com profissionais assim do gabarito do Thiago, do Rafa, que vão estar vindo com toda essa bagagem para a gente do professor. Né? Eu até brinco, né? Esse curso ele é um bando de gente que adora estudar junto. Então, a questão é que assim, a gente vem com tanto conteúdo que a gente se diverte com esse curso. Na verdade, para você que gosta de estudar, para você que quer conhecer mais sobre o yoga, Thiago, acho que esse curso nasceu muito também de um papo com o professor, há muito tempo atrás, que era em toda a iniciativa para a gente ter formações no Brasil. Né? E exatamente o que eu gostaria que tivesse nessa minha formação, né, como profissional. E a gente colocou nesse curso, né, chamando os profissionais, alinhando tudo por organização de plano de aula, protocolo, didática e esse trabalho de yoga com evidência científica. Bem, gente, eu acho que eu falei demais, né? Nada, ótimo. De novo, Maurício, obrigado aí pela live, obrigado por participar do curso, vai ser um prazer, uma honra, realmente só fera aí, convidar o pessoal, tá? Obrigado, Maurício. Então, gente, gratidão por acompanharem a gente, e é isso aí. Thiago, até daqui a pouco, até breve, namastê. Namastê, gente. A todos, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite.